Flamengo entra em campo hoje precisando quebrar um jejum contra o Juventude em Caxias do Sul para se manter na liderança. Desafio fora de casa e com mais desfalques. Quem ficará fora do duelo desta vez é Bruno Henrique. O jogador sofreu um trauma no pé esquerdo e está fora da partida. Com isso, Vitor Hugo o substitui e atuará mais avançado. Everton Cebolinha e Igor Jesus já não iriam jogar e seguem no departamento médico. Davi Luiz, que sentiu dores no joelho e precisou ser substituído no intervalo do Fla-Flu, conseguiu se recuperar e está disponível. O zagueiro, no entanto, deve iniciar a partida no banco de reservas. Ao todo, o time tem 8 desfalques confirmados, já contando com os atletas que estão pela Copa América. Além disso, o Fla ainda conta com um retrospecto ruim diante do Juventude. O rubro-negro nunca venceu o clube gaúcho no Alfredo Jaconi durante a era dos pontos corridos. Ao todo, desde 2003, foram 7 jogos, 3 derrotas e 4 empates. A última vitória do Flamengo lá foi em 1997. Por outro lado, o time não perde há 9 jogos e é o líder do Campeonato Brasileiro com 24 pontos. E conta com a união do grupo para se manter na ponta da tabela. O Flamengo não é só líder. É a equipe mais disciplinada porque já tem a jogar futebol. Ele quer isso, ele quer fazer de novo, fazer valer essa máxima, respeitar o adversário e ser o melhor dentro do campo. Com melhor ataque e pontaria afiada, o Flamengo vai com tudo para continuar firme na briga pela liderança e quebrar o tabu de não vencer no Alfredo Jaconi. Tamo no ar! Boa tarde, Vene Casagrande. Boa tarde. Pra você de casa, boa tarde pra você. Vene, eu quero saber, o que todo mundo quer saber. Você já tem a escalação? Você já fez a escalação do Flamengo? Temos a provável escalação. Tite? A gente apurou pelo que o Tite esboçou na atividade de ontem e eu considero até uma novidade, assim. O quê, Vinícius? Porque se a gente for parar e analisar, ele não tem o Everton Cebolinha, que vai demorar a voltar aos gramados, com uma lesão no quadril. Agora não tem o Bruno Henrique, com um problema no pé esquerdo também, vai demorar a voltar. E aí ficou aquela dúvida, a gente até brincou aqui no fim do programa ontem, quem será que ele colocaria ali no setor ofensivo? E ele vai botar uma novidade. Vamos lá, o provável time do Flamengo que ele esboçou ontem. Rossi no gol, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Davi Luiz viajou, mas fica como opção no banco de reservas. Acho uma atitude extremamente correta do Tite. Ayrton Lucas na lateral esquerda, Léo Ortiz sendo mantido como primeiro volante, Gerson, Lohan, Vitor Hugo entrando no time na vaga do Bruno Henrique e a dupla de ataque, Luiz Araújo e Pedro. Quase falei Luiz Henrique do Botafogo. Mas então, pra mim, essa é a grande novidade, ele colocando o Vitor Hugo. O desenho tático muda bastante ou o jogador vai se encaixar na nova função? Eu gostaria de te responder, eu confesso que eu sei, mas a fonte pediu pra não dizer isso, porque é uma estratégia técnica Então eu vou fazer uma Tite. pergunta pro Pedrosa. Pedrosa, você acha que, já que você não pode falar, né, que você já sabe... Antes do Pedrosa falar, eu posso só dar minha opinião? Claro. Eu acho que o Tite erra em colocar o Vitor Hugo, independentemente da tática dele, porque ele tem o Matheus Gonçalves à disposição dele. E o Matheus Gonçalves joga muito bem como ponta esquerda. Era uma oportunidade Ponta perfeita. esquerda? Porque ele entraria na vaga do Bruno Henrique. Mas a posição preferencial dele não é a ponta direita? Por exemplo, exatamente, Mas... foi a mesma pergunta que eu fiz para a pessoa. Se a gente for parar e analisar o jogo que ele se destacou contra o Botafogo, você lembra? Ponta esquerda. Ele jogou como ponta esquerda, inclusive fazendo um gol. Aos 49 segundos ele faz um gol pela ponta esquerda ali do ataque. Independentemente da tática do Mas Tite isso não para define colocar... que ele joga melhor ali. Não! Tudo bem, e é um garoto, tem oscilação Isso não e tudo define... mais. Não, Mas- eu Mas acho... o que eu quis dizer é, eu já vi ele jogando bem. Eu entendi o que o Vene falou. Por Entre exemplo- o Vitor Hugo e o Matheus Gonçalves, ele prefere o Matheus Gonçalves na esquerda. É Eu isso, entendo. porque não mudaria o esquema tático. Sim. Exemplo, vamos supor que o Tite entre com o Vitor Hugo aberto pela esquerda. Não é do Vitor Hugo. Vamos supor que o Tite entre com o Vitor Hugo jogando ao lado do Lohan no meio de campo. Ele muda o esquema tático Isso, dele, é que isso eu que eu acho quero saber. que não deveria mudar. Por isso que eu colocaria o Matheus Gonçalves, tendo em vista que ele nunca coloca o Matheus Gonçalves, porque ele alega que falta oportunidade, momento. E seria o momento ideal para ele. Eu acho que seria uma boa. Mas tudo bem, o Tite sabe muito mais do que eu, ele está no dia a dia. Ele entende que colocando o Vitor Hugo, independentemente do que ele pensa no esquema tático, vai ser melhor para o Flamengo. Para quem não sabe, o Matheus Gonçalves fez uma rodagem importante no Red Bull Bragantino na última temporada, o que maturou bastante o jogador. Claro que não está 100% maduro, mas é um ano interessante para o jogador. Sim. Pedrosa, eu como não posso perguntar, que eu nunca vi isso, mas o drone dele não falou, né? Eu não posso, Tudo o cara bem, pediu. eu super entendo, eu faço isso todo Eu vou dia, Veneno. desvendar aqui. Eu entendo perfeitamente. A frase que eu mais escuto é, não conta pra ninguém conta não, pra tá, ninguém. Fernanda? Eu vou não conto. desvendar, Eu- aí depois que eu falar, foca no Vene. Só pra ver a cara Melhor dele. não, melhor Justo! Vai lá, vai Só lá, pra vai ver lá. a cara dele. não. Então faz o seguinte, fica em pé ali, porque é difícil pro Cris cortar você. Vai lá. Fecha Ah, é? no Venê, Então vai. fecha no Pedrosa. Lá onde eu fico, aqui, ó. Aí. Assim que o
Tem como botar tela com tela, ô Cris? Podemos? Consegue? Eu tô curioso pra ouvir o Pedrosa. Isso não é combinado não, hein? A gente está na tentativa de botar tela com tela. Enquanto ele fala, a gente vai ver a reação de Venelo. lá. Vou ficar aqui, tá? Dá licença. Alô? Lucas Pedrosa. Torcedor do Juventude. Conseguiu. Vamos lá, Lucas Pedrosa. Eu quero saber, Vene já tem a resposta, mas não pode contar. Lucas Pedrosa, o Tite escolheu o Vitor Hugo no lugar do Bruno Henrique, aí onde faz o Cebolinha. A pergunta que eu fiz pra Venelui foi: o Tite vai mudar a tática, ou seja, vai deixar 2 atacantes e o Vitor Hugo ali mais ao lado do Lohan? Ou o Vitor Hugo vai fazer a função de um ponta esquerda aberto pelo lado esquerdo e não vai mudar taticamente o Flamengo? O que você acha que o Tite vai escolher? Segundo fontes, vozes da minha cabeça, eu acredito que ele vai colocar o Vitor Hugo no meio-campo e vai liberar o Ayrton Lucas, que não vem fazendo boas partidas na lateral esquerda. Isso pode ser também porque ele ocupa um espaço, que é a principal característica dele. Boa. Quando tem um ponta ali que ocupa aquele espaço, e na minha visão, ele vai liberar o Ayrton Lucas quando o Flamengo tiver a bola, e ele vai deixar o Vitor Hugo, inclusive, para fazer uma contenção melhor ali de cobertura de lateral esquerdo, e o Flamengo, mesmo não jogando com ponta de ofício, vai ter um lado esquerdo equilibrado, e na direita vai continuar com o Luiz Araújo. Agora segundo fontes, acho que já sei fazer leitura de Venelui. Eu acho que ele vai deixar o Vitor Hugo aberto pela esquerda. Por quê? Teve a pergunta aqui do apurador pro cara, por que não o Matheus Gonçalves? Ou seja, o homem disse que o Vitor vai fazer a função aberta pela esquerda e ele falou, então por que não botar o Matheus? Eu vou responder o seguinte ao Pedrosa. É por isso que eu sou seu fã, Pedrosa. Agora aí o povo que sabe fazer leitura corporal, que tem um povo que sabe, sabia? Sim. Tem até um livro que fala sobre a sua leitura corporal. Leiam Venelui. Inclusive, tá? no último jogo, durante a partida, eu até brinquei isso no meu... Brinquei não, falei sério no meu Twitter. O ideal, por exemplo, o Ayrton Lucas não estava fazendo uma boa partida. Botaria o Léo Pereira como lateral esquerdo e adiantaria o Ayrton Lucas. Porque o Bruno Henrique estava muito mal. Pra quem Muito sabe bem, ler, falou. Fernanda, um pinga é letra. É isso, faz Muito sentido bem. o que o Pedrosa Amanhã falou. a gente vai dizer o que aconteceu aqui, vai fazer essa leitura. Agora, Venê, você tá otimista? Qual é o tabu aí do Sul em relação ao Flamengo? São 12 jogos. A última vitória do Flamengo lá foi em 1996. De lá pra cá, 12 jogos, 6 derrotas Eu não e tinha 100 nem empates. chorado ainda com Juventude, né? 1996, nem lembro se foi o ano que o Romário, enfim, acabou Não, deixando eu o não. Flamengo. Foi. Lembra que foi depois da faixa da uva? Foi depois desse jogo que o Romário deixa. É E isso. eu não tinha nem chorado com Juventude ainda. Não. Meu ano foi outro. Não, e outra, Um pouquinho depois. quando o Flamengo joga lá, geralmente tem que jogar polo aquático também, né? Porque Ah, é sempre verdade, gramado sempre choveu. chovendo. Isso é nem sei verdade. como é que tá o gramado hoje lá, nem vi fotos, mas é sempre e se assim. chover é ruim, né? Será que tá chovendo? Vamos olhar aí a previsão do tempo para ver se vai chover. Agora, o Flamengo seguindo bem nessa luta de tantos desfalques e além dos desfalques relacionados à Copa América, que a gente já tanto falou, desfalques também por questões clínicas. E aí a gente tem 2 caras ao mesmo tempo machucados, provisoriamente, ainda bem um tempo mais curto, mas alguns jogos fora, que é o Cebolinha e o Bruno Henrique, Pedrosa. É uma pena, porque infelizmente o Cebolinha, eu já falei aqui, pra mim, ele é o principal jogador do Tite quando ele está em campo, ele é o cara que consegue executar principalmente a função do 1 contra 1, aquele cara que leva para a ponta esquerda e tem facilidade para fazer aquilo, recompõe muito bem, mas ele vem oscilando nessa questão física, não na questão de desempenho, mas na questão física. Eu acho que é muito parecido com o discurso que a gente fez ontem do Botafogo. O Flamengo também tem vários e vários jogos acumulados desde o início da temporada, mesmo não estando na pré-Libertadores, mas é uma equipe que joga com frequência todas as competições, isso também interfere. E o Bruno Henrique é outra pena, que era o jogador que estava atuando ali. Mas eu acho, para ser muito honesto, que o Bruno Henrique estava atuando muito mais pelo calibre que a gente sabe que o Bruno Henrique tem do que ele vem desempenhando em campo. O Bruno Henrique não tem feito uma grande temporada com a camisa do Flamengo. Então, talvez essa solução do Tite seja até numa eventual perda do Bruno Henrique por mais tempo, né? Mas se você parar pra pensar, é um cara que não tem performado como nós já vimos, Sim. né? Mas o jogador, quando ele define um jogo, ele que sofre o pênalti, né? Ele é um cara decisivo. Ele é um cara efetivo, vamos dizer assim. Um cara decisivo. Porque eu acho que o Bruno Henrique, tecnicamente, ele estava muito mal. Mas se a gente for parar e analisar, vontade não faltou em nenhum momento. Você via ele correndo, você via ele se esforçando, isso não faltou. E ele teve a oportunidade perfeita quando o Diniz bota o Calegari naquela função ali. Então, de fato, o Bruno Henrique soube tirar proveito. Meu sonho
mas o Bruno Henrique não vive um grande momento, isso é verdade. Cuidado com o vovô, hein? Quem é ele? Nenê. Para, Pedro. Olha aqui a classificação. Vai se acalmar. Ele se dá Ou bem. a água do Alfredo Jaconi. Ele se dá bem com o Flamengo. Ele adora esse confronto, o Lucas Pedrosa. A gente já falou várias vezes aqui, o Nenê que tá no Juventude Perfeito. agora. E é muito engraçado, né? Nenê, Juventude. Pois Vocês não é. acham engraçado? Sim. Que bom. Olha aí, ó, a tabela do Brasileirão, Flamengo em primeiro lugar, todo mundo vai jogar ainda, hein, gente? Flamengo em primeiro lugar com 24 pontos, o Palmeiras em segundo com 23 e o Bahia em terceiro com 21 pontos. Olha o meu fogão aí com 20 pontos na quarta colocação. O Atlético Paranaense, que tem uma sequência de 3 jogos tomando gol no final, né? Crise, Perdeu né? o treinador agora, o Cuca, tá em quinto lugar com 19 pontos. E o Bragantino com 18 em sexto, que enfrenta o meu fogão hoje. Jogo às 19 horas no estádio Newton E o Santos. Bahia enfrenta o Vasco. Hoje eu sou Vascão. Terei o trabalho duro de torcer pro Vasco, Pedrosa. Eu vou passar o que você passa. Você pode se surpreender. Na última rodada. eu Depois não surpreendi. vem agradecer. Aí, olha que surpresa, o Vascão 4. Toma, São Paulo. Cara, um jogo o homem tá metido. Tá, é isso. Você imagina Não, que eu não ia aguentar nesse esquece. programa, você e ele. Imagina se ele estivesse na liderança. Que isso, gente. Vira a página, vira E pessoal, vou colocar um trechinho agora pra vocês, lá do programa da Band, que o Fernando Fernandes, ele ironiza, né, o comentarista e apresentador lá da Band, ele ironiza o estádio do Flamengo. Obviamente que ele não faz uma menção direta ao Flamengo, mas fica muito claro, com todo esse hype que virou as notícias do Flamengo e tudo mais, fica muito claro que aquilo dali é para o Flamengo. Então eu vou colocar aí pra vocês dar uma olhada, e aí eu já venho com a minha opinião e a minha complementação sobre isso. Bora lá. Só queria dizer uma coisa, espero não ter que pagar mais um estádio para algum clube de futebol. Já estamos pagando a conta de um, só falta ter que pagar a conta de um segundo. Aí fica pesado no bolso de todos nós brasileiros, hein? Bem, mano, vocês viram aí o que basicamente ele falou. Isso é nítido que foi pro Flamengo, isso daí, claro. Sempre quando eu faço vídeos aqui sobre times rivais, tem aí uma parte da torcida, do Palmeiras e tudo mais, que às vezes fica brava, que às vezes fica irritada com isso. Só que assim, mano, tô tirando aqui, né, a capa do clubismo, tô dando a minha opinião sincera a respeito disso. E baseado também em tudo que a gente conversa, em todos os debates que a gente promove aqui. Eventualmente, se tiverem torcedores palmeirenses aí que assistirem esse vídeo, mano, não me leva a mal, eu estou dando uma opinião numa boa. Sobre um time rival? Sim, mas é numa opinião numa boa. Vocês assistem tanto comentaristas aí que torcem por um time e dão opinião sobre o outro, que elogiam, que criticam e vocês sempre estão lá. Fala mal, né, da mídia tradicional, mas sempre estão lá, os montes assistindo esses caras. Às vezes umas groselhas que não tem nada a ver, sabe? Umas comparação meio sem pé e sem cabeça, assim. E tá todo mundo lá. Fica ofendido, não. Não é nada pessoal. É apenas aqui pra gente promover o nosso debate e trocar a nossa ideia sobre futebol que a gente gosta. Na verdade, essa ironizada aí do Fernando Fernandes, eu acho desnecessária isso. Desnecessária. Porque sim, a gente fala muito sobre o que aconteceu lá no estádio do Corinthians. Porque o estádio do Corinthians, ele acabou tendo uma intervenção política absurda. Absurda. O Corinthians simplesmente se aproveitou do momento, né? Utilizou ali elos e aliados políticos para subir algo, utilizando a Caixa Econômica Federal como um banco financiador, sem ter condições para fazer. Se o Corinthians tivesse pegado a grana da Caixa Econômica Federal e já tivesse quitado essa parada, eu nem falava nada. Não, pegou, utilizou um mecanismo bancário, como todo mundo, qualquer um tem direito de utilizar. Se bem que estamos falando ali de um banco estatal que atende principalmente a população de um menor poder aquisitivo. Mas tudo bem, vamos lá. Os caras pegaram, dali alguns meses, 1, 2 anos, já quitaram e acabou. Mas não. Essa dívida, vai se estendendo. É juros em cima de juros, juros em cima de juros. Esse dinheiro nunca chega aos cofres da Caixa Econômica novamente. E para compensar tudo isso, além dos mecanismos de juros, porque o banco não vai perder, com certeza isso se dilui também para outras operações financeiras que acabam caindo sobre nós.
meros mortais que estamos aqui nas camadas mais inferiores da sociedade. Isso é lamentável e isso acontece. Agora, o estádio do Flamengo é completamente diferente a situação. Como que é completamente diferente a situação, sendo que a Caixa estava com o domínio desse terreno? Vamos lá, pessoal, a Caixa era uma administradora desse terreno. Esse terreno era de um fundo de investimentos. A Caixa só administrava. Então esse terreno, ele não é um terreno público. Ele não é um terreno público. Ele era um terreno de um fundo de investimento. Ah, Neto, mas se ele não era um terreno público, por que o governo do Rio de Janeiro desapropriou? Porque, segundo aqui a nossa Constituição, o governo ele pode desapropriar áreas. Se houver o entendimento de que aquilo dali tem uma relevância pública e para um bem público, ele pode. Mas, Neto, o estádio do Flamengo tem uma relevância pública para uma cidade turística, visando emprego que vai gerar, visando a valorização da região, novas atrações turísticas em uma cidade que já tem esse potencial. Sim, tem um interesse público, porque vai movimentar muito a economia local e revitalizar uma área que é uma grande promessa há anos. E essa área ainda não se desenvolveu da maneira como existiam os planos para essa área se desenvolver. E talvez esse pode ser o gap necessário para que essa área se desenvolva. A questão, pessoal, de só a gente analisar todo o contexto. Essa manobra de desapropriação, que nem se você tem, sei lá, uma fazenda, e de repente o governo quer passar uma rodovia no meio da sua fazenda. Se ele comprovar questões ali de engenharia, em fatores ali de logística, de localização geográfica, etc, etc, é viável fazer aquilo, tem que passar no meio da sua fazenda, ele pode desapropriar a sua área, desde que te indenize. E é isso que vai acontecer. O governo vai indenizar, e aí a Caixa Econômica Federal vai pegar esse dinheiro e vai repassar para o fundo, do qual é dono aquela região. Isso que aconteceu. Não tem nada a ver com empréstimo de dinheiro público. O único mecanismo governamental que o Flamengo utilizou nisso daí foi essa questão da desapropriação. E isso será indenizado para o fundo privado. Ah, Neto, mas eles utilizaram o governo, utilizaram manobra política. Manobra política todos nós precisamos. Se você hoje quiser construir alguma coisa em algum local, ou às vezes até expandir a sua casa, fazer uma área de lazer, alguma coisa, cara, você vai precisar prestar contas do governo daquela metragem que você está utilizando. Questões governamentais, todos nós vamos precisar. A Arena MRV, ela precisou também de uma série de aprovações e legislações ambientais via a uma tramitação do governo para ser levantada. A informação dele foi muito infeliz, parece que a pessoa não tem muito conhecimento da causa. Acredito que para você ser um jornalista que fale algo para tantas pessoas em um programa de TV, você tem que ter um mínimo conhecimento daquele assunto. Então é obrigação, na função de jornalista, você estudar aquele assunto. É a mesma coisa que eu vim aqui dar aula, sei lá, dar uma aula para vocês de algum assunto de medicina, de alguma doença. Eu venho aqui e falo coisa da minha cabeça. Não, eu tenho que pesquisar todos os referenciais, eu tenho que estudar muito bem aquilo que eu vou falar para não passar nenhuma informação equivocada. Quero falar agora sobre o Flamengo, que resolveu pagar cerca de 150 milhões de reais à vista. Transferência bancária. Você teria essa capacidade de pedir os dados do seu parceiro e fazer uma remessa de 150 milhões de reais em uma única vez? Pois vou te explicar o contexto dessa história. O Flamengo realizou uma primeira reunião com o pessoal da prefeitura depois da desapropriação do terreno no gasômetro. Espaço que pertencia à Caixa, o Flamengo oferecia 250 milhões, a Caixa pedia 400 milhões. Para que o negócio saia e o Flamengo possa construir seu estádio no gasômetro, a Prefeitura do Rio, por meio do Eduardo Paes, decidiu interceder, desapropriou o terreno e agora o Flamengo vai fazer o depósito entre 146 milhões e 176 milhões de reais. Nesse encontro entre Flamengo e Prefeitura, ficou combinado que o Flamengo fará o depósito em transferência bancária numa única vez, sem parcelamento,
numa grande prova de que o clube vai muito bem do ponto de vista financeiro. E trata-se de um baita negócio, porque se o Flamengo cogitava gastar 250 milhões de reais com o terreno no gasômetro e pode gastar entre 146 milhões e 176 milhões, há um enorme desconto. Só para completar sobre o assunto estádio, o Fla ainda pensa, cogita, imagina ser capaz de faturar uma baita grana com o name rights. Já se especulou, inclusive, a possibilidade de o rubro-negro ter 800 milhões de reais pela venda dos name rights, além da transferência, é só pegar o termo certinho para a gente não... o potencial construtivo da Gávea também deve garantir uma grana ao Flamengo para a construção desse estádio, que vai gerar na casa dos 2 bilhões de reais, serão 80 mil pessoas, a maior arena do futebol brasileiro, e no espaço, no entorno do estádio, ainda haverá o que eles estão chamando de Cidade Flamengo, com museu, com estacionamento e também com hotel. E essa é a história que todo torcedor flamenguista teme. O Flamengo está sem vencer o Juventude desde outubro de 1997. E já foram 12 partidas, 6 empates e 6 derrotas nesse confronto aí de Flamengo e Juventude. Esse é o fantasma que o Flamengo vai encarar nessa quarta-feira. Sinceramente, para mim não tem a menor chance do Juventude ganhar do Flamengo. O Flamengo tem muito mais time, apesar de estar com 8 desfalques aí. Mesmo assim, dá para sobrar em campo com o elenco que tem. E um fato interessante é que uma das derrotas do Flamengo para o Juventude por 3-1 foi parte do motivo para o Romário ser dispensado do Flamengo na época. O Juventude ganhou do Flamengo de 3-1 e no dia seguinte o Romário estava numa boate com mais alguns jogadores. Ele já tinha uma rixa com o dirigente do Flamengo e essa foi a desculpa perfeita para o dirigente dispensar o baixinho do Flamengo. Mas e aí, torcedor, qual é seu palpite para esse jogo? Você acha mesmo que esse fantasma vai aterrorizar o Flamengo nesse confronto? Deixa sua opinião aí nos comentários, deixa seu palpite também. Os créditos desse vídeo vai para o Opina Porco, canal do Nicola e para o SBT Esporte Rio. Se você quiser conferir esses vídeos na íntegra, vai no link da descrição, dá uma moral lá, deixa o like no vídeo da rapaziada e também confere o canal deles, que eu tenho certeza que você vai achar muitas notícias atualizadas lá. Se curtiu esse conteúdo aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.